Fala, meu Brasil! Eu sou a Daís e esse é mais um Negócios de Sucesso. Nosso programa é um oferecimento de Integrity Contábil que você pode conferir através do QR Code aqui na tela. Nosso convidado de hoje é advogado, diretor acadêmico, professor e sócio da primeira faculdade 100% à distância do país. Além de ter sido presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB. Antônio Rulli Neto, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Daís. Para mim é uma satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa trajetória e principalmente aqui no teu programa, que tem sido um sucesso cada vez maior. Muito obrigada, Rulli. Rulli, gostaria de iniciar o nosso papo, te perguntando: você foi presidente da Comissão de Direitos de Pessoas com Deficiências da OAB e é um cargo muito admirável. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você chegou nesse cargo. Eu já fazia um trabalho voltado às pessoas com deficiência, um trabalho voluntário, principalmente na área jurídica, e esse trabalho ele culminou em um livro que foi lançado no início dos anos 2000, já faz bastante tempo, e logo depois eu fui convidado pelo presidente da OAB à época, o Durso, para que eu trabalhasse nessa comissão e depois eu vinha a ser presidente da comissão. Na comissão nós desenvolvemos um trabalho bastante incisivo, colaboramos com uma série de iniciativas legislativas, várias delas, inclusive o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje está em vigor. Em todos esses processos legislativos, a OAB opinou, mandou as suas sugestões, as suas opiniões, e além desse trabalho, um trabalho também direto com a população, muitas vezes não como advogado, porque a gente não podia fazer o trabalho dos advogados, mas indicava muitas vezes as pessoas que procurassem um advogado da sua confiança. Mas de qualquer maneira esse primeiro atendimento, essa conversa com a população que tinha dúvidas, que muitas vezes também não tinha qualquer recurso ou para quem perguntar, para quem correr, acabava indo à OAB e a OAB respondia e dava encaminhamento. Além desse trabalho, durante muitos anos, nós fizemos um trabalho de conscientização dos direitos. Um dos problemas maiores, no meu ponto de vista, também era a falta de informação das pessoas em relação aos direitos que elas tinham, porque o sujeito estava lá, às vezes numa região afastada, às vezes numa periferia, sem saber que ele tinha, por exemplo, direito a uma prótese, a uma cadeira de rodas, ao benefício de prestação continuada, que é chamado popularmente de LOAS. Então nós fizemos dezenas, talvez centenas de palestras para a população e em todos os locais que se possa imaginar, para que a população tivesse conhecimento de que ela tem esses direitos. Isso mudou ao longo desses 20 anos, isso mudou muito. Hoje eu diria que ainda que essa população tem ainda muita dificuldade, ao menos a questão da informação chegou e a realidade da inclusão de 20 anos atrás é muito diferente da realidade da inclusão que existe hoje. Thaís, a educação é um ponto muito importante para qualquer população, para o nosso país. Enfim, a educação é o que dá base para todos nós. Uhum. A inclusão, a ideia de inclusão a partir da educação, ela tem vários aspectos. Então, nós estávamos falando antes sobre a minha trajetória na docência. Eu sou professor há mais de 20 anos na área jurídica e dei aula em outros cursos, dei aula no Brasil inteiro. E eu tenho, para mim, é uma satisfação muito grande ter conhecido o Brasil todo,
dando aula ou palestras, ministrando aulas em cursos de direito ou não e palestras também por todo o Brasil, conhecendo as peculiaridades de cada região. A educação mudou muito também nos últimos 20 anos. Então, a educação à distância e hoje muito mais a ideia do aprendizado à distância, uma metodologia diferente, ela inclui e ela leva para locais, para grupos de pessoas que não teriam essa mesma oportunidade no ensino presencial. Então hoje o ensinar e o aprender à distância derrubaram todas as barreiras que existiam para quem quer que seja, em qualquer lugar do mundo. Está muito mais democrático hoje, né? Com certeza. Qualquer pessoa estuda onde e como quiser, com qualidade e sabendo que qualquer pessoa pode ser o que ela quiser. Ela consegue aprender à distância, ela consegue se desenvolver, ela consegue entrar no mercado de trabalho, isso está mais do que provado. E talvez essa pandemia tenha adiantado, diminuído o tempo, acelerou todo esse processo da educação. E hoje eu diria, a grande conquista que nós tivemos é permitir que qualquer pessoa estude quando, onde quiser, e isso está demonstrado que é uma nova realidade muitíssimo importante. Está realmente empoderando as pessoas, né, que antes não tinham esse acesso, e eu acho que isso vai repercutir lá na frente no nosso país daqui a uns anos, né? Seremos um país mais unificado, digamos assim. Com certeza. Imagina o seguinte, há 20 anos atrás, eu fiz toda a minha educação, assim como a maioria de nós, de forma presencial. Então eu tinha que me deslocar, assim como você, assim como a maior parte das pessoas, nós tínhamos que nos deslocar de onde nós estivéssemos para um grande centro, de uma cidade para outra, de um bairro para o outro. Então, quer dizer, eu perdia, ou eu tinha que, de certa forma, incorporar esse tempo de transporte. Muitas vezes o sujeito estava em um canto do país, queria estudar no outro, um curso sem acesso direto, porque ele tinha que sair, ele tinha que morar em outro lugar. Certos cursos não existem em todas as cidades, ainda mais o Brasil sendo um país enorme do jeito que é. Muitas cidades às vezes não tem nem faculdade, né? Naquela época ainda mais. Então facilitou muito esse processo, né? Eu tive a satisfação de ser professor numa faculdade no Acre. Olha só. Então eu conheço o Acre, conheço todas as cidades ali do Acre, conheci Chapuri, fui até o norte do Acre, fui até a Serra do Divisor. E o nosso país é maravilhoso. Talvez ele comece ali, eu não sei onde bem ele começa, mas ele talvez comece ali na divisa, que uma vez eu ouvi uma palestra e existe o pessoal essa teoria, né? falou, o Brasil começa aqui. E eu via como nós tínhamos alunos no Brasil todo com vontade de aprender, vontade de crescer, vontade de mudar. E como muitas vezes isso era difícil, porque é o que você falou, às vezes o curso só existia numa cidade do Brasil. E eu não estou nem falando em São Paulo, você tinha bons cursos só no Rio de Janeiro, só em Porto Alegre, só em Belo Horizonte. Enfim, o aluno tinha que se deslocar para poder chegar naquela localidade e talvez passar anos ali para que ele pudesse adquirir aquele conhecimento. Hoje, dentro dessa ideia de um processo colaborativo, de um processo de empoderamento, de acreditar no aluno e fazer com que ele acredite em si mesmo, e não só do ensinar à distância, mas do aprender à distância, porque é aquela situação, se você faz uma determinada faculdade e você não aprende, você está mentindo para si mesmo. O aprender à distância
é tão importante quanto o ensinar à distância. Com certeza. Você faz uma faculdade e quer fazer concurso público, você não estuda, quem não passa é você. Não adianta nada você fazer de conta que está estudando para fazer uma prova e não vai passar na prova. A única pessoa a quem interessa é você mesmo. E essa consciência mais e mais existe nos alunos que vêm sendo preparados e principalmente por conta desse momento, passaram a entender a importância do também aprender à distância. Parar, ter o seu momento, o seu momento de concentração, o seu momento de leitura, de reflexão e a partir daí absorver conhecimento e poder depois ingressar no mercado de trabalho com esse conhecimento que o capacitou, que ele adquiriu durante o período em que ele estudou à distância. Claro. Então, pela sua visão, o futuro da educação do nosso país será à distância ou não? Eu não te diria que é só a minha visão, mas a visão de grande parte das pessoas e a visão também das pessoas que, durante esse período, utilizaram o sistema e aprenderam à distância e perceberam que o aprender à distância é importantíssimo e que abre as portas que antes dependiam de todo um deslocamento, de todo um trabalho para isso. Então o ensino superior, principalmente, ele mudou e quem ensina à distância e o aprender à distância, ele vem acompanhado de toda uma metodologia diferente, de uma série de capacidades que são levadas ao aluno para que o aluno também mude a forma de ele ver o ensino, mude a forma de ele atuar, mude a forma de ele interagir com as pessoas. Então, tudo isso, essas novas ferramentas que foram também a facilidade de acesso a essas novas ferramentas, ela trouxe a mobilidade para que você estude onde você quiser. Claro. E que isso tenha um resultado efetivo, como as pessoas já estão percebendo. Maravilha. Ô, Julio, eu queria também trazer um pouco o nosso assunto para o lado do empreendedorismo, né? Certo. Recentemente você empreendeu, criando, junto com seus sócios, a primeira faculdade de ensino 100% à distância do nosso país. E eu queria que você contasse para a gente, antes disso, tirando toda a sua trajetória como advogado, você já havia empreendido antes ou esse foi o seu primeiro negócio realmente? Eu diria o seguinte, a advocacia é um empreendimento tão ou mais difícil que qualquer outro. Então, eu trabalhei durante anos num escritório renomado aqui de São Paulo, fiquei fora do país, tive a oportunidade de trabalhar até de trabalhar fora do Brasil, em escritórios fora do Brasil. E quando eu voltei, eu resolvi abrir o meu próprio escritório. E foi não deixa de ser um empreendimento. Claro, com certeza. E muito difícil. Como toda advocacia, quando começa, ela tem os seus desafios. Então, conquistar as pessoas com quem você trabalha, conquistar os seus clientes e conquistar a partir de um trabalho que tem que ser um trabalho de excelência. Claro. E que é um trabalho que ele não tem tempo, ele não tem hora, ele não tem lugar. Você atende durante o dia, você atende durante a noite, você atende no final de semana e aquela tua paixão, a advocacia tem que ser uma paixão. Aquela tua paixão, ela te acompanha durante todo o tempo. Às vezes, você está numa atividade que não tem nada a ver com isso, você lembra de alguma situação, de algum caso, de algum contrato, de algo em que você está atuando e você para, reflete e aquilo te leva a alguma mudança ou algum... Isso acontece quando a gente gosta do que faz, né? A gente fica full time não trabalhando, mas sempre pensando. E isso também é o trabalhar, né? Quando você está pensando sobre o seu trabalho, você está trabalhando e às vezes você cria... Você tem assim, luzes que aparecem na sua cabeça, respostas que aparecem quando você não está trabalhando, né? Com certeza. Isso é o que acontece quando a gente gosta do que faz.
E um ponto muito importante, às vezes as pessoas me perguntam, qual é o papel da docência no empreender e também na advocacia. E a docência é um complemento para qualquer atividade. A pessoa não sai, ou ela está, de certa forma, sempre ligada àquela sua área de paixão, àquela sua área de atuação. Sim. A docência, ela te mantém sempre dentro do teu negócio, ela mantém sempre você atualizado, pensante, e o resultado que isso leva para a qualidade do teu trabalho em todas as áreas Sim. é muito importante. Claro, é um reflexo claro. muito importante. Claro. Então, esse papel, a docência sempre teve esse papel. Eu vejo em toda a minha trajetória profissional, a docência com um papel complementar importantíssimo, e inclusive para enxergar a realidade. Então, ela também nos leva, a advocacia sem dúvida, e a docência também, que nós enxergamos a realidade das pessoas, Claro. as suas necessidades e a realidade do país. Claro. E um ponto muito importante também, falando em docência, é que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Sem dúvida. Né? Essa é uma frase que eu gosto muito, que ensinar é aprender 2 vezes. Sim. E é uma lição que eu tive desde o início. Aprender com os nossos alunos. Com certeza. Como isso nos enriquece. Com certeza. E falando também um pouco de empreendedorismo, né? A gente sabe que uma das áreas de atuação sua é justamente o setor empresarial, né? Direito empresarial e também startups. Certo. Queria que você comentasse para a gente a importância de uma assessoria jurídica no comecinho de alguma empresa, como que funciona. Nós tivemos várias experiências ao longo desses anos, e muitas delas voltadas ao acompanhamento de startups, por conta de uma empresa com quem nós já trabalhamos há muitos anos, e que num determinado tempo resolveu fazer investimentos em startups. E nós tivemos, eu não saberia assim te dizer, mas dezenas, talvez mais de uma centena de acompanhamentos em toda a parte jurídica. Então, muitas vezes o empreendedor ele tem uma ideia maravilhosa. Eu participei uma vez de um congresso em que o pessoal estava discutindo, não era jurídico, eu fui convidado para falar exatamente sobre esse tema. Qual a importância do advogado para o início de uma empresa? Então a gente não precisa entrar em detalhes, mas os pontos mais importantes, eles são sempre os mesmos. As pessoas tinham ideias maravilhosas, todas as ideias que você pode imaginar. Mas o que tinha em comum para a maior parte deles? Aquilo era totalmente desordenado. Não tinha nenhum embasamento. Nenhum embasamento. Então, para todas essas, o que eu digo sempre, e que é algo meio óbvio, mas ao longo dos anos as pessoas vão percebendo, às vezes percebem tarde demais. É importante que a assessoria jurídica, que a assessoria contábil que a pessoa tenha, desde o início, seja uma assessoria que acompanhe em todos os contratos que eles fizerem, em todas as atitudes que eles forem tomar, como formatar o negócio. Quer dizer, tudo isso é jurídico, ou tem algo de juridiquês. Sim. Então você tem que ter um bom advogado, você tem que ter um bom contador, alguém em que você confie e que entenda minimamente também do que você está fazendo ali do teu negócio, porque tem que haver uma troca realmente de experiências para que as duas partes ali, eu digo advogado e o seu cliente, trabalhem da melhor maneira para que a pessoa tenha os melhores resultados. Claro. Claro. Muito bom saber disso.
Ruli, para finalizar, eu gostaria que você desse um conselho, né, para quem almeja aí ter uma trajetória como a sua, da sua carreira, que é tão admirável, né, como advogado, empreendedor, enfim, acho muito bacana. Gostaria que você desse um conselho para gente. Bom, às vezes as pessoas me perguntam e eu digo, olha, primeiro, não deixe de correr atrás dos seus sonhos. Se isso é empreender, não deixe de empreender. Eu tenho vários alunos, sei lá, milhares já de ex-alunos e que às vezes me encontram. Então eu sou convidado para posse, casamento, batizado, tudo. E às vezes me encontram e falam um pouco que eu falei alguma coisa e aquilo mudou. Eu nem lembro o que eu falei, mas eu sei que eu sempre digo para os meus alunos, não deixe de correr atrás dos seus sonhos. Então, persista. Isso é muito importante. A tua ideia é empreender? Empreenda. A tua ideia é estudar e ser professor? Faça. Quer fazer um concurso público? Faça. Mas faça. Não deixe para depois. Trabalhe. Tem que trabalhar. A maior parte da vida é aquela ideia de muito suor, né? Claro. Um pouco de inspiração, mas muita transpiração. Com certeza. Então é exatamente isso. As pessoas têm que estar preparadas para o mercado, não podem parar de estudar. Aquela ideia de lifelong learning é real. Nunca pare de estudar, nunca pare de se capacitar. A gente aprende ao longo da vida, né? Às vezes a gente faz um curso superior e a gente acha que aquilo nos formou como profissional, mas não. Aquilo foi o primeiro passo só. Tem um longo caminho a ser percorrido, né? Aí, daí eu até posso te virar aqui o entrevistador, mas para que você faça uma reflexão e diga aqui para os teus entrevistados que você deve ter tido experiências pessoais de, além da tua formação do ensino superior, da busca de outras habilidades, capacidades e tal. E você nunca parou, você sempre foi buscando aquilo e a gente nunca pode parar. O mercado em transformação, a vida em transformação e principalmente o que nós passamos nos últimos anos mostra que o estar pronto, estar no mercado de trabalho depende sempre dessa permanente atualização, dessa permanente visão do que está acontecendo ao nosso redor. Exatamente, não existe uma forma pronta, né? Nunca. Na verdade, a gente está sempre em movimento e com saúde é estar em movimento. Se a sua carreira está em movimento, certamente a sua carreira está sendo uma carreira saudável, né? Com certeza, com certeza. Acho muito bacana. E eu até posso falar por mim, que você pontuou aqui, de eu ser a entrevistada, posso falar por mim, eu percorri por muitos caminhos, assim, hoje o que eu faço não tem nada a ver com a minha primeira formação, por exemplo. Então, eu fui percorrendo ali até me encontrar. E claro que tudo que eu fiz lá atrás, hoje eu tenho como ferramenta também, porque eu acho que todo aprendizado é válido. Então, acho que isso que é o essencial, assim, principalmente você também, né? Quantas coisas já se passou, quantas coisas você fez, né? E tudo virou ferramenta, né? Claro, tanto claro. Na docência, quanto no juridiquês, no direito, enfim, assessoria jurídica, tudo isso virou ferramenta também, com certeza. Sim, sim, com certeza. A vida é um eterno aprendizado. A gente tem que levar isso sempre como uma lição para que nós nunca paremos, porque se você não para, você sempre vai ter espaço para você. Com certeza, exatamente isso. Queria agradecer sua presença aqui no nosso programa, foi realmente uma honra tê-lo você como nosso entrevistado. A honra é minha. Muito obrigada. Muito obrigado. Para mim também é uma honra estar aqui e eu mais uma vez te parabenizo pelo programa que vem ganhando audiência, um programa de qualidade e que traz temas muito importantes para o empreendedor, para o pessoal que está começando, tem que começar, tem que trabalhar e sempre seguir em frente. Tem que começar de algum jeito e o que a gente puder fazer para ajudar, a gente está aqui fazendo, tentando levar sempre o melhor conteúdo. Muito obrigada, doutor. Obrigado.
E esse foi mais um Negócios de Sucesso. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Estamos no YouTube e no Instagram. Muito obrigada pela audiência. E sexta-feira que vem, nosso encontro está marcado às 9 da noite aqui na TV Com Brasil. Negócios de Sucesso é apresentado com o apoio de Integrity Contábil.